vai falar aí, né? E a gente vai fazer exercício, tá? Praticamente hoje a gente vai fazer exercício, ok? Estão vendo o slide aí? Sim. Legal. Então vamos lá. Na última aula, a gente falou muito sobre produtividade. Lembrando, produtividade é um conceito e esse conceito fala que eu meço a produtividade com qualquer output, ou seja, com qualquer saída, dividido por qualquer entrada. E quando eu falo em produtividade, nós estamos falando da produtividade daquela empresa. Nós estamos falando da produtividade daquela fábrica dentro da empresa. E nós estamos falando daquela operação dentro da fábrica, dentro daquela empresa. E, por último, a gente fala da produtividade do país. Então, produtividade está diretamente relacionada à produção. E o que é produção? Produção a gente conhece como operação, como transformação, como manufatura. Quando eu transformo, né? Faço um produto da transformação das matérias-primas mais os insumos. Ok? Então, é isso que a gente faz. Então, a gente pega matéria-prima, pega insumo e transforma, produz, opera. Então, é isso que a gente faz. Então, quando a gente faz um processo produtivo, a gente tem que medir se esse processo produtivo está bom ou está ruim. No primeiro exercício que a gente fez, na semana passada, a gente falou de eficiência. Poxa, professor, você confundiu a gente quando colocou eficiência. Eficiência é uma forma de medir produtividade aonde eu não tenho a unidade. Lembrem-se disso. Aonde a saída do equipamento é dividido pela entrada do equipamento que vem do fornecedor, do fabricante, do produtor. No caso do nosso primeiro exercício, a gente fez um exemplo de transformador elétrico. Esse transformador elétrico foi concebido para trabalhar com entrada de 850 kWh. Só que ele sai 830 kWh. Quando, na minha divisão, quilowatt-hora dividido por quilowatt-hora corta, ele fica um número adimensional. Então, quando esse número, somente quando esse número é adimensional, que eu transformo ele em percentual. Aí eu multiplico por 100, vai dar, na calculadora eu já faço isso direto, vai dar que esse percentual de aproveitamento desse transformador é de 97,65%. E a isso eu dou o nome de eficiência. Eficiência não é fazer melhor? Então, nesse caso, eu estou medindo por percentual algo que na divisão eu corto a dimensão desse com a dimensão desse, fica adimensional, sem dimensão, ok? Somente nesse caso, quando eu tenho dimensão, aí eu escrevo a dimensão que está lá, tá? Trabalhador por hora, trabalhador por dia, trabalhador por mês, trabalhador por ano. Então, existe dimensão, eu não estou medindo eficiência, eu estou medindo aquela dimensão. Nesse caso, ainda complementando, o input e o output é do mesmo transformador, do mesmo equipamento. Então, por isso que eu meço como eficiência, certo? Olha, se eu medir do trabalhador com o trabalhador, eu posso medir até a eficiência, porque eu vou cortar trabalhador por hora, eu vou cortar, vai dar eficiência. Então, quando a produtividade é medida no mesmo equipamento, eu estou medindo eficiência. E a eficiência, como eu não tenho unidade, eu multiplico por 100 e dá um percentual. Por isso que algumas pessoas no último exercício foram tentar colocar por 100, mas não é.
Porque, no nosso caso, as unidades da nossa conta não se cortam. Eu não corto o trabalhador com ano, eu não corto o trabalhador com hora, eu mantenho. A gente vai ver isso de novo. E a pergunta que eu vou sempre fazer para qualquer pergunta nesse tipo de produtividade vai ser: é bom ou é ruim? Então, do jeito que vocês responderam para mim, na primeira visão que a gente teve, olha, 97,65 parece ótimo. Mas se a gente soubesse que a saída, né, que a saída indicada pelo fabricante fosse 80%, eu ia falar, não, não está bom. Não está bom porque eu estou apertando o parafuso desse equipamento para ele trabalhar mais. Ele vai quebrar mais cedo. Então, é isso que a gente tem que ver. Ah, professor, mas eu preciso que na minha saída seja 830 kWh. Então, eu deveria ter dimensionado um equipamento que, com os 80%, desse 830. Então, aqui ele daria muito mais, daria mais do que 1.000 kWh. Então, por isso, a gente tem que fazer projeto. E lá naquela aula de análise de risco, a gente faz uma prevenção na hora em que a gente faz o projeto. No exercício número 2, aí eu já coloquei números. Olha só. A eficiência desse processo, olha lá, está em dinheiro e dinheiro. Dinheiro de saída com dinheiro de entrada. Então, a conta dá eficiência. Porque dinheiro de saída com dinheiro de entrada, deixa eu até corrigir aqui, turma. Aqui faltou um dinheiro. Dinheiro de saída com dinheiro de entrada vai cortar. E aí vai ficar adimensional. Então, aí eu multiplico por 100 para dar em percentual. Então, esse percentual é bom ou ruim? Então, deu 117, mas normalmente eu tiro esse 100%. Então, deu a mais 17,33%. Que nem eu brinquei com a Tatiane, né? Se esse 17,33 for depois que eu tiro todos os meus custos, porra, tá excelente. Tá? Só isso de lucro líquido final, depois de pagar todos os custos, comissões, impostos, tá ótimo, né? Porque as empresas trabalham normalmente para gerar entre 8 e 14, 15%. Está gerando 17, tá ótimo. Aí depois nós fizemos um exercício onde envolvia, olha só, a gente vai subindo os degraus da nossa escada, que envolvia dinheiro, que envolvia trabalhadores e que envolvia média de horas por mês. Só que eu perguntava assim, qual é a produtividade parcial da mão de obra de uma empresa que faturou 70 milhões em um ano? Então, olha só, 70 milhões em um ano, que eu tinha 350 colaboradores. Colaboradores tanto faz, eles trabalham no dia, no mês e no ano. É o número de colaboradores. Só que a média de horas eram 170 horas mês. Então, quando eu coloco esses valores, e os valores são diferentes em termos de complementação numérica, ano e mês, eu tenho que igualar um dos dois. Ou esse de ano passa para mês, ou esse de mês passa para ano. Vocês nunca podem se confundir com isso. Aí eu vou dar a resposta aqui, né? Então, essa eficiência aqui é a produtividade. Então, é 70 milhões. Primeira parte que eu fiz, né? 70 milhões por ano, dividido por 350 colaboradores, vai dar 200 milhões, ou, desculpa, 200 mil dinheiro por colaborador por ano. Ok? Aí, mas as 170 horas. Então, agora eu venho. 70 milhões por ano. Eu peguei os 170 horas mês e passei para ano. 170 horas mês vezes 12 meses, vezes 350 colaboradores. Então, deu 70 milhões ano, dividido por 714 mil colaboradores por hora ano. Então, cada colaborador trabalha 714... Desculpa, todos os colaboradores, trabalham 714 mil horas ano. Aí eu corto ano com ano, vai dar 98,04 dinheiro homem hora. É assim que a gente faz. De novo, é bom ou ruim? É bom ou ruim, tá? Aí a gente pegou o quarto exercício e colocou, lembrando, só relembrando, né? Produtividade
na saída, o output de uma empresa é a produção dela, ou seja, aquilo que ela fez em termos de unidade de tonelada, ou o dinheiro que ela vendeu aquela unidade, aquela tonelada que ela produziu. No nosso caso, a gente estava falando em 70 milhões. Agora, a gente passou para a produção em números, 1.400.000 toneladas. Então, no lugar dos 70 milhões, é só substituir por 1.400.000 toneladas. E aqui, no final da conta, vai dar 1,961 tonelada homem-hora. E aí, de novo, pergunta sempre se é bom ou ruim. Depois nessa daqui, eu coloquei, já comecei a comparar. Porque se eu tenho uma produtividade, quando eu faço a pergunta é bom ou ruim, eu não sei, porque eu estou comparando com quem? Estou comparando com o quê? Estou comparando quando? Então, eu comecei a colocar nessa pergunta número 6, uma produção em um mês, que foi janeiro, e uma produção no outro mês, que foi fevereiro. Então, de um mês para o outro, eu tive uma variação, né, de um mês para o outro. Fevereiro deu 1,5714 unidades homem-hora, por 1,5625 unidades homem-hora em janeiro. Então, deu uma diferença, uma variação. Essa variação eu posso colocar no gráfico. Então, eu começo a pôr no gráfico, no eixo do X e no eixo do Y, quanto é a variação. E aí eu começo a verificar o que está acontecendo com esses resultados, certo? O que está acontecendo com esses resultados? Então, eu pego o desempenho, certo? O desempenho que vai me dar a produção, o resultado, e eu posso avaliar daí o que a gente chama de tendência. Nesse caso, de janeiro para fevereiro, a tendência diz que está melhorando, porque eu consegui ter uma produtividade maior em fevereiro do que em janeiro. O que significa produtividade? Quantas peças foram produzidas por homem-hora durante o mês? Mas, professor, no final das contas, eu produzi 1.250 peças em janeiro e 1.100 em fevereiro. Lógico, eu tive em janeiro 31 dias e eu tive em fevereiro 28 dias. Então, ou 27 dias, né? Ou 29 dias, dependendo do mês, né? Mas normalmente é 28 dias. Então, se eu for pensar só em número absoluto, parece que janeiro é melhor do que fevereiro, mas isso é um número absoluto. Por isso que eu tenho que fazer a produtividade. Ok, até aí, turma? Perguntas? Perguntas, a gente fez uma recapitulação. Perguntas? Giovanni, seja bem-vindo. Igor, seja bem-vindo. Giovana, seja bem-vindo. Bem-vinda. Sem dúvidas, professor. Sem dúvidas? Pô, legal, que bom. Então, vamos ao próximo exercício. Vamos lá, turma. Então, nós vamos construir, tá? Eu não vou parar a aula, vocês não vão ficar com tempo. Nós vamos construir esse exercício. Então, vamos ler o exercício, tá? Eu só estou navegando em exercício, mas ele está crescendo um pouquinho de degrau para degrau, tá? Na nossa escadinha. Vamos lá. Número 6. Já fizemos 5 exercícios, tá? A indústria de papelão ondulada produziu em 1997 2 milhões de toneladas, com o emprego de 15.466 empregados. São dados, tá? Tá lá, dado. Agora, para ter conhecimento, eu preciso juntar esses dados. Outro dado, em 2002, aqui é em 97. Em 2002, a sua produção da indústria de papelão foi de 2,6 milhões de toneladas. Em 97 foram 2 milhões. Com a participação de 13.354 trabalhadores. Pergunta: determinar as produtividades de 97 e de 2002 e depois a sua variação.
Então, vamos fazer o que primeiro, turma? O que nós vamos fazer primeiro? Produtividade de 1997. Como é que a gente faz isso, turma? Produtividade é igual output sobre input. Qual é o output de 97? Agora eu vou pedir ajuda de vocês. Qual é o output? 2 toneladas. Oi? 2 milhões. Muito bem. 2 milhões de toneladas. Qual é o input de 97? Os 15.456 trabalhadores? Isso, muito bem. Então, o que a gente vai fazer? 2 milhões de toneladas dividido por 15.466 colaboradores. Isso vai ser igual a 129,316 toneladas por colaboradores no ano de 97. Ok, Tati? Uhum. Beleza? Tá claro aí? Os Sim. outros, compreenderam? Ficou claro isso daí? Bem basicão, né? Output sobre input. Output, 2 milhões de toneladas. Input, 15.466 empregados. Dividi um pelo outro, dei o resultado. Professor, mas por que não deu porcentagem? Porque toneladas dividido por homem não corta. Na realidade, aqui é tonelada ano, né? Ano de 97. Tonelada ano de 97 dividido por o número de homens, não de colaboradores, não corta, tá? Então se mantém. Só corta quando é igual. Se aqui fosse tonelada e aqui tonelada, eu cortava. Aí dava dimensional, eu multiplicava por 100 para saber o percentual. Quando tem a dimensão e eu não corto, eu mantenho, ok? Ficou claro isso para vocês, né? Uhum. Aí a pergunta, isso é bom ou ruim? Não sei, depende, comparando com o quê? Então, aí a gente pôs de 2002. Vamos lá. Qual é o output de 2002? Qual é a saída de 2002? 13.554. Não, aí é a entrada. O output Tá, então é o 2 milhões, Isso. duas. Isso. 2,6 milhões de toneladas. O input é os 13.354. Então, vamos lá fazer? Olha só. Qual é a produtividade do ano de 2002? Eu consegui produzir 2 milhões e 600 mil toneladas em 2002, ou seja, ano, né? Só que agora, olha só, eu produzi mais, com menos empregado. 13.354 colaboradores. Então, cada colaborador em 2002 produziu 194,698 toneladas. Agora eu posso perguntar, turma, isso é bom ou ruim? Ao pé da letra, respondam, ao pé da letra. Bom, Bom, Acho que é bom, né? é ele isso. diminuiu a quantidade de colaboradores e ainda produziu muito mais. Bom. Bom para quem? Para a empresa. Para a empresa, muito bem, é exatamente isso. Quem é que mantém os colaboradores trabalhando? É a empresa. Então tem que ser bom para a empresa, mas tem que ser bom para o colaborador também. Não posso, né, sugar, espremer, igual a gente faz na toalha, no pano, até o ponto em que a gente escuta aquele barulhinho. Está quebrando tudo lá dentro. Então aquela toalha nunca mais vai enxugar como enxugava antes. Então, às vezes, a gente tem que pensar como quem é o dono da empresa, que torcer o empregado ao extremo, você vai acabar quebrando alguma coisa, e aquele empregado não volta mais, é que nem toalha, né? Quando você quebra a fibra da toalha, ela já não enxuga como enxugava antes. Não sei se vocês já perceberam isso ao torcer uma toalha ou um pano. Percebam, pega um paninho velho e torce ele ao extremo, escuta, põe a orelha do lado dele, você vai ouvir quebrando. Né? Então ele está se quebrando ali, né? Aqueles fios do pano, da toalha, eles começam a se quebrar.
Então, tem toalhas de 150 fios, de 100 fios, 200 fios, 400 fios. Aquelas toalhas tops têm até 1000 fios lá. Então, aquilo vai se quebrando e ele não consegue absorver. A mesma coisa do empregado. Mas, de certa forma, a gente tem que colaborar com o crescimento da empresa para a empresa se perenizar e a gente ter o nosso emprego, né? Então, medindo produtividade, somente a produtividade com a visão do empresário, melhorou para chuchu. Ok? Melhorou para chuchu. Também melhorou para abacate, para cebola, melhorou para o que a gente gostar, né? Agora, vamos fazer mais uma pergunta, além do se é bom ou ruim. Turma, olha só que pergunta maravilhosa. O que pode ter ocorrido para essa melhoria? Explorando vocês, explorando o conteúdo de vocês. O que pode ter ocorrido para haver essa melhoria? Façam um brainstorming, tá? Brainstorming é uma tempestade de ideias. Pode ir falando, tá? Fala o que vocês acharem que poder ter ocorrido. Mas eu gostaria da participação de vocês. Posso falar nominalmente? Posso pedir ou vocês vão falar? O que pode, olha só a pergunta, de novo, o que pode ter ocorrido para haver essa melhoria? Para eu sair daquele valor de 129 toneladas por pessoa em 97 para 194 toneladas em 2002. O que pode ter ocorrido? Vou falar bem por cima, professor. Alguma melhoria no processo ou alguma inovação? Melhoria, você já falou duas. Melhoria no processo. Vou até anotar aqui. E depois a outra, inovação. Muito bom, já está bom, duas. Próximo. Vamos lá, turma. Vamos lá, Luiz. Chuta uma aí, Luiz. A Giovanni, Débora falou abriu aí o no chat, microfone. ela colocou avanço de tecnologia. Avanço de tecnologia. Não deixa de ser inovação, mas está sendo bem mais específico, né, Giovanni? Oh, legal. Ah, sim. A Débora que falou aí, professor. Coloca na minha conta, não. A Débora que falou? Ai, caramba, tá aqui no chat. Eu, caramba, não olho o chat. Avanço de tecnologia. Alguém escreveu aqui, por que 2 milhões produziu? Tá, ok. Fala aí, Luiz. Agora eu estou com o chat aberto. Estou com visita em casa. Ah, rapaz. Cara, ó, vou falar um negócio para você. E eu com isso? Essa foi boa, Luiz. Você fala que está em aula, caraca. Débora, fala aí uma, Débora. Ou escreve. Essa foi boa. Posso fazer nada. Ok, beleza, Luiz. Mas você não está praticamente, você não está na aula, né? Você está na bagunça aí. Vamos lá, Débora. Pamela. Vitor Costa. Ô, Vitor Costa, você está aí? Chuta aí, vai, rapaz. Guilherme, Giovana, Igor, Tatiana, vamos? Débora, Débora, você já falou, avanço da tecnologia, legal. Vamos lá, Professor, galera. várias coisas. A troca de um gestor, sei lá, várias coisas. Muito bem, troca de gestor, muito legal. Boa, boa. Olha, Ô, professor, oi. pode ser também, sei lá, avanço das máquinas, não sei. Pode ser também? Como assim o avanço das máquinas? Que nem o Arnold Schwarzenegger? Você está falando o avanço de tecnologia ou a substituição de pessoas por máquinas? É isso que você quis dizer? Isso, o avanço da tecnologia. Ah, tá. Então, Por aí. nós estamos falando da robótica, né? Robótica. Beleza? Então, vamos pensar assim. A robótica, ela veio e ela transformou alguns empregos que eram executados pelos seres humanos
a serem executados por robôs. O principal deles, aquele que começou, né, foi os pintores nas linhas de produção de carro. Foram praticamente os primeiros robôs a substituir as pessoas. Então, foram nessa linha de produção. Então, legal, olha só, vamos comentar esses aqui rapidinho. Então, a gente tem 2, 4, 5 exemplos. O que aconteceu? A gente tinha lá 15.466 empregados e 13.354 empregados, de 97 para 2002. Ninguém falou em demissão, não sei por quê. A professora simplesmente demitiu o empregado e cobrou que o empregado que ficasse trabalhasse pelo que saiu. Por isso que eu falei, brainstorming de ideias. Vocês não falaram isso. Se falassem isso, eu ia falar assim, a gente ia argumentar. Ok, certamente diminuíram as pessoas, certamente. De 15.400 para 13.300. Provavelmente, essas pessoas acabaram saindo ao longo desses anos em função de diversas situações. Uma delas pode ser até por aposentadoria. E aí o empregador não quis substituir. Mas se ele não substitui, a produtividade vai cair. Então, o que ele faz? Ele melhora o processo, que nem a Lara falou. Como é que eu melhoro o processo? Eu reescrevo meus procedimentos. Eu faço lá, tipo, um Taylor da vida, que começo a medir quanto cada um executa na sua tarefa, quanto tempo cada um executa na sua tarefa. E começo a reescrever os meus processos de forma que eles tenham um tempo pré-determinado. Então, eu consigo melhorar essa produtividade melhorando os processos, reescrevendo. Lembra do McDonald's, que eu falei, dos irmãos McDonald's, que eles fizeram o processo de produção mais rápido na hora de produzir os hambúrgueres? Eles fizeram assim, eles produziam, sei lá, 40, 50 produtos na empresa dele, e eles escolheram 3. Somente 3. Daqui para frente eu não vou produzir mais, porque o que me vende... Lembrem-se sempre da curva A, ABC. Então, na curva A, significa que 80% dos meus... Desculpa, 20% dos meus produtos geram 80% da minha receita. Então, o que ele faz com isso? Os outros 80% dos produtos geram 20% da receita. Então, eu estou gastando muito suor da minha empresa para ter 20% de receita. Enquanto que nos 20% de produto aqui que eu estou produzindo, estou tendo 80% da receita. Então, o que eles fizeram lá? Fizeram uma avaliação da curva ABC deles, o McDonald's, e tiraram todos os outros produtos, deixaram hambúrguer, fritas e milkshake. Só. Lógico, o refrigerante não contava nesse cômputo, porque eles já compravam o refrigerante pronto, tá? Eles não tinham que produzir, ok? Deu para entender, né? Estou falando em produção, gestão da produção. Eles tinham que servir o refrigerante. Mas depois que veio a máquina de self-service, eles não serviram mais. Então, eles melhoraram o processo, ok? Isso é melhoria de processo. Inovação. Fazer diferente. Inovação não é simplesmente fazer algo novo que nunca aconteceu. Só por fazer diferente do que já fazia, então o processo melhorou, isso é uma inovação. Então, eles melhoraram o processo de produção. Certamente, ocorreram várias situações de melhoria aí nesses processos. Avanço da tecnologia. Então, processo produtivo que era feito manualmente começou a ser feito por esteira, por exemplo. Então, eu coloquei uma esteira, em vez da pessoa sair do lugar para fazer as coisas, quem sai é a indústria do papelão ondulada que se mexe em cima da esteira. E a pessoa fica naquela área de produção dela. Troca do gestor. Às vezes o gestor é complicado, às vezes o gestor é muito exigente, principalmente aqueles que a gente chamava muito de coronel, né? A linha hierarquizada do exército, então ele chuta o balde, chuta a canela, então tem certas coisas que hoje um gestor não pode ser, além de ser um líder, um servidor, uma pessoa que tira o máximo proveito, né, do seu subordinado para ter a produtividade aumentada, né? O empregado tem que trabalhar satisfeito, no mínimo satisfeito, naquele dia para poder ser produtivo. E, por último, né, a robótica. Na realidade, quando a gente fala em robótica aqui, a gente está falando da substituição do ser humano pela máquina. Tá? Ah, mas, professor, quando a gente colocou a esteira substitui o ser humano pela máquina? Não, a esteira fez
em vez do ser humano andar, o produto andar, ok? Então, o ser humano fica na área de região dele, executando a tarefa dele e o produto vai andando na esteira. Nesse caso, não, ele está trocando o ser humano por uma máquina. Então, a robótica veio, o avanço da tecnologia substituiu o ser humano. Então, principalmente naqueles pontos das áreas de produção, onde o ser humano se expunha ao risco. Aí vem a nossa aula de gestão de risco. Onde o ser humano se expunha mais ao risco? Então, nos vapores de tinta. Então, ali naquele processo produtivo do automóvel, onde o ser humano se expunha aos vapores de tinta, foram trocados. Então, tira o ser humano e coloca o robô, coloca a máquina. A máquina de solda. Então, em vez de o ser humano soldar, aí veio o robô para soldar. Tudo bem, né? Mas não tem tanto risco na máquina de solda. Tem o risco dos raios ultravioletas, queimar a sua retina, né? Prejudicar a sua visão. Então, a ideia aí foi tirar o ser humano da zona de risco e colocar a máquina. Por quê? O ser humano que entra em risco e se acidenta, ele vai ser afastado, eu vou ter que pôr outro. Então, você colocar uma máquina... Ah, professor, mas e o desemprego? Desemprego, lembrando, quando você substituir o homem pela máquina, você vai precisar de uma pessoa que faça manutenção naquela máquina, que faça reposição na máquina, que faça programação daquela máquina. Então, existe um círculo virtuoso nesse caso, que você tira uma mão de obra com pouca qualificação e acaba colocando uma mão de obra mais qualificada. Então, em termos disso, a produção também aumenta. Deixa eu ver mais alguma outra situação. Acho que está bom. Acho que esses exemplos foram bons. Então, quando houver para vocês uma pergunta desse nível, então, por exemplo, o que faz aumentar a produtividade? Não é simplesmente tirar um trabalhador, né? É fazer uma soma de situações que nem vocês colocaram muito bem, 5 situações. Melhoria do processo, inovação, avanço tecnológico, troca do gestor e a robótica como substituição do ser humano pela máquina. Legal. Por isso que eu falei para vocês, não tenham medo de falar. De novo, a gente está aqui num processo de aprendizagem. E vocês só vão aprender se vocês se soltarem, colocarem para fora. Lembre-se que aqui é o momento. Pode ser até que alguém dê alguma risadinha, né? Pode ser até que o professor dê alguma risadinha da bobagem que você falar. Mas a bobagem que você fala aqui é muito melhor você falar aqui do que falar lá fora. Porque, às vezes, você pode estar num grupo de trabalho e ser requerido, como eu fiz agora, e falar para vocês, olha só, eu preciso disso de vocês. E aí você engasgar e não sair nada. Ou então brincando, né? Chegou meus amigos aqui, chefe. Não posso falar porque eu estou aqui agora com meus amigos, estou no Zap com eles, no Face com eles, no Insta com eles, mas não posso falar, mas está em horário de trabalho. Por isso que eu brinquei com o Luiz, e eu com isso. Você está em horário de aula, então nem tivesse na aula, né? Por exemplo, pudesse sair, vou ficar com os meus familiares, faz tempo que eu não vejo. A opção é de vocês, a escolha é de vocês. Ok, turma? Então, de novo, né? A nossa sala de aula é o melhor local para vocês fazerem essa tempestade de ideia que eu falei para vocês, fazerem esse brainstorm. Não dá para fazer isso quando você está dentro de uma avaliação de um grupo de trabalho, porque se você pisar na bola ali, vai ser puxado a orelha. Se você não falar nada, vai ser puxado a orelha. Então, mas é melhor ficar quieto. Não tem iniciativa, é a pior das situações. Quando você tem iniciativa e toma uma decisão, se você toma uma decisão, é melhor do que não tomar a decisão. Isso tem que ficar muito claro para vocês. Não sei se vocês me entenderam. É melhor vocês tomarem uma decisão do que não tomar nenhuma decisão. Mas professor, eu posso tomar uma decisão e ela ser errada, mas você tomou uma decisão. Você fez uma opção e você pode justificar por que você escolheu aquela opção. Pode ter até sido a opção errada. Mas não tomar nenhuma decisão é a pior das decisões. Então, quando vocês forem chamados a fazerem alguma coisa, um grupo de trabalho, trabalhar num projeto, é melhor você tomar a decisão do que não tomar. Tá? Por isso que, às vezes, eu fico instigando vocês, porque quando você não toma a decisão, eu não sei qual é o partido de vocês, não sei se você vai estar na esquerda, na direita, no centro, não sei. Então, isso é ruim
para quem está analisando vocês. Muito ruim. E aí é lógico que a pessoa vai escolher quem tomar a opção ou a decisão correta. Quem tomar a decisão errada vai estar em segundo plano. E quem não tomar nenhuma decisão é terceiro plano, é corte lá, né? Então, ele vai avaliar de novo quem tomou a decisão errada, mas pelo menos tomou decisão. Turma, isso aqui não é puxar a orelha de ninguém, tá? Muito pelo contrário, não sou aqui o puxador de orelha de ninguém. Só estou falando o que é a realidade, o que é a vida. Aqui é o momento em que vocês podem aprender. Lá fora, não. Lá fora, vocês têm que mostrar resultado. E aí vocês devem saber muito mais do que eu. A pena que muita gente ainda é novo, né? Ainda é nova, né? Então, não percorreram alguns degraus aí desse nosso infortúnio econômico. Mas vocês vão percorrer e depois vocês vão relembrar de algumas coisas que alguns professores falam para vocês, né? Garanto para vocês que tem professor que fala muito mais, que puxa muito mais do que eu. O que pode ter provocado essa variação? Seria a pergunta que a gente acabou respondendo. Vamos lá, turma. Agora vamos trazer um exercício para o nosso lado da logística. Beleza? Logística. Olha só. Agora, vamos pegar o faturamento anual, a movimentação anual em toneladas e o número de empregados de uma empresa qualquer de logística, ok? Beleza? Considerando que cada portainer movimenta, em média, 12 containers de 20 pés, e esse container de 20 pés, em média, tem 26 toneladas por hora. Ok? Entendido até aí? Quero ver o positivo de vocês. Entendido aí? Isso são dados. Isso são pontos colocados por quem está perguntando o problema. Então, vamos lá. Qual é o faturamento? Então, se eu estou falando em faturamento anual, eu coloquei aqui, ó, faturamento anual, 825 milhões de reais. Ok? 825 milhões de reais. Número de empregados, 540. É uma empresa fictícia, tá? Toneladas movimentadas por ano, 11 milhões e 900 mil toneladas. Eu já fiz uma continha aqui para vocês. Se cada container de 20 movimenta, em média, 26 toneladas, eu já dividi, olha só, 11 milhões e 900 mil toneladas por 26 toneladas, para saber quantos containers aquela empresa movimenta por ano. Então, dá 450... Eu podia pedir para vocês fazerem essa conta. Poderia pedir, mas eu já fiz aqui. Deu 457.693 containers por ano. Então, olha só, os dados da empresa. Pode ser que eu faça uma pergunta dessa na TD1, tá? Faturamento por ano, número de empregados, tonelada movimentada, e eu já fiz a conta aqui. Pergunta para vocês agora me ajudar a construir. Calcular quantos portainers a empresa utiliza. Professor, mas isso não é produtividade, não, porque eu não sei quantos portainers ela faz. Quantos ela utiliza? Como é que a gente faz essa conta, turma? Professor, deixa eu te falar um negócio. Eu não entendi esse negócio, média 12 container de 20 pés, 26 toneladas a hora. Como assim a hora? Então, um portainer, tu sabe o que é um portainer, né? Aquela Sim. máquina que pega o container e põe dentro do navio. Sim. Aquele portainer, ele trabalha em média com 12 containers por hora. Então, ele trabalhando uma hora, ele consegue pôr dentro do navio 12 containers. Ah, tá. Ficou claro? Entendi. Tá? E aí, esse container, em média, eu estou falando em média, container de 20 pés tem 26 toneladas. Ah, mas professor, minha empresa trabalha com container de... Ok, mas por isso que eu falei que é uma empresa fictícia. É uma empresa fictícia, para a gente poder fazer as contas. E aí, eu coloquei que essa empresa movimenta por ano 11 milhões de toneladas.
11 milhões e 900 mil toneladas. Só que cada container tem 26 toneladas. Então, eu dividi aqui 11 milhões e 900 mil toneladas por 26 toneladas para saber quantos containers ela movimenta por ano. Container de 20 pés, tá? É uma empresa fictícia. Para movimentar 457 mil, quase 458 mil containers por ano, quantos portões essa empresa precisa? Então a gente É faz esse. dividido por 12 não, né? Então, dividido, peraí, já vou, Lara. Dividido por 12 o quê? Tá, os 4.557. 457.693 containers por ano dividido por 12. Não está Sim. errado, Tati, mas não é a resposta ainda. Isso é uma parte da resposta. Você está descobrindo quantos containers ele movimenta por mês. Certo? Se você dividir esse número aqui por 12, um ano é igual a 12 meses. Pode fazer isso? Pode. Você vai estar descobrindo quantos containers ele movimenta, essa empresa movimenta por mês. Eu estou pedindo quantos portainers a empresa utiliza. Se você caminhar nessa resposta, Tati, você vai chegar. É que um portainer movimenta 12 containers. Por hora. O que você tem que fazer, então? Lara, pode ajudar aí, Lara, então. O que você falou? Eu ia perguntar a mesma coisa que ela, eu ia para o mesmo caminho. Então, vamos lá, pelo mesmo caminho. Está indo bem. Se um portainer movimenta 12 containers por hora, o que eu preciso saber? Vamos jogar tudo em ano? Vamos jogar tudo em ano? Olha só, essa empresa movimenta quase 458 mil containers por ano. Um portainer faz isso por hora. Como é que eu faço para descobrir quantos containers um portainer movimenta por ano? Um portainer que movimenta 12 containers por hora, vezes 24 horas, não vai descobrir quantos containers ele movimenta por dia? Por dia, E se eu multiplicar esse resultado por 365 dias, eu não vou descobrir quantos containers este portainer movimenta por ano? Sim. Sim. Então, 12 vezes 24 vezes 365 vai dar 105.120 containers por ano. Então, um portainer movimenta 105.120 containers por ano. Ah, mas professor, que confusão. Não, portainer é um equipamento que movimenta container. É só o nome que é parecido, mas não é confuso. Se a minha empresa movimenta 457.693 containers por ano e cada portainer movimenta 105.120 containers por ano, agora eu divido. Por quê? Container por ano, container por ano. 457.693 containers por ano, dividido por 105.120 containers por ano. Container por ano, corta com container por ano, vai dar 4,35. Então, eu aproximo para 5 portainers. Professor, parece tão confuso quando a gente escuta, mas parece tão simples quando a gente faz. Por quê? Porque se eu não fizer, eu não vou saber fazer. Primeira coisa, o que eu tive que fazer aqui, turma? Primeira coisa. Teve que saber quanto ele... Quantos containers um portainer faz por Ano. ano?
Foi a primeira coisa que eu descobri. Mas, professor, se eu quiser fazer ao contrário e saber quantos containers a minha empresa faz por hora, eu posso fazer? Pode, mas vai dar um baita trabalho. Você vai dividir 457, 693, dividido por 365, dividido por 24. Vai dar uma conta muito mais trabalhosa do que se você fizer essa daqui. Então, a primeira coisa que eu fiz, olha só, foi igualar as unidades. Quando eu tenho ano e hora, ou eu igualo ano para hora, ou eu igualo hora para ano. Professor, eu posso colocar ano para mês e hora para mês? Pode, porque você vai trabalhar mês com mês. Ok? Por que é melhor trabalhar em ano, nesse caso, turma? Olhando essa foto que está aí na frente de vocês, por que é melhor trabalhar em ano do que hora? Ou mês? A resposta está na primeira linha em vermelho. Você quer saber o faturamento anual? Muito bem, Tati. Então, vocês têm que ter percepção daquilo que vocês estão vendo. Por que o professor transformou hora em ano? Porque é melhor. Porque agora eu vou fazer a pergunta da produtividade e já está em ano. Ano, faturamento, ano, container, ano, portainer. Olha só, fica muito mais fácil. Se eu tivesse colocado, olha só, se eu tivesse colocado faturamento mensal, seria melhor vocês jogarem esse aqui para mês e esse aqui para mês. Olha só, pode ser até que eu faça uma pergunta dessa na TD1, tá? Olha só, percebam as unidades. Como é que eu estou trabalhando a unidade? Por que eu joguei para ano? Porque o faturamento é anual. Beleza, Tati? Beleza, professor. Vou perguntar para os outros que não me responderam. Abri a câmera aqui para mim. Entenderam? Quero ver o positivo de vocês. Não vou perguntar para o Luiz, porque ele está com a família lá. Débora, quero ver o positivo. Giovana colocou. Desculpa, Igor colocou. Guilherme colocou. Pamela colocou. Giovanni, Vitor e Débora. Falta o positivo. Débora já colocou. Giovanni colocou. Vitão, quero ver seu positivo. Ah, o Luiz colocou. Muito bem, Luiz. Deu um pé na bunda da turma aí por alguns minutos. Legal. Aqui é importante também. Tá? É importante a família também. Vitor, cadê você, Vitor? Vitor deve ter ido ao mictório. Vamos lá, turma. Então, vou fechar aqui. A grande maioria fez, entendeu. Agora, uma perguntinha básica, turma. Olha só, adoro. Tá cheio de coisas aqui para eu perguntar. Por que 5 portainers e não 4? E deu 35. Aí não tem como você deixar 4 e ainda ficar os 35 faltando. Muito bem, Tati. Por quê? Olha só. Se a minha produção é aquela e ele deu 4,35, se eu tirar os 0,35, só vai dar 4. Então, o que eu vou ter? 0,35 de 4,35 a menos. Então, tanto minha produção quanto meu faturamento vai ser menor. Ah, mas, professor, se eu coloco 5, significa que eu estou sendo improdutivo? Não, significa que eu tenho capacidade para aumentar a minha movimentação. Mas também significa, porque a gente não falou ainda, turma, que como são equipamentos, eu preciso fazer o quê em equipamentos? O que eu preciso fazer nos equipamentos para que eles sempre fiquem disponíveis? Manutenção. Maravilha, manutenção. Quando é que eu faço manutenção no meu equipamento? Então, eu tenho que ter espaços pré-determinados, que é o que a gente chama de manutenção programada, para que eu possa fazer isso. Se a minha conta desse 4,99 containers, em que momento eu faria essa manutenção se eu preciso que eles operem 24 horas por dia? Eu não iria conseguir fazer manutenção. Aí, no dia que um quebrasse, minha produção quebrava também. Então, por isso que a gente tem que ser um bom administrador nesse caso e saber que eu preciso ter uma capacidade produtiva um pouco maior do que a minha venda.
Por quê? Porque nesse momento dessa capacidade produtiva ser um pouquinho maior, nós estamos falando de gestão da produção, hein? Minha capacidade produtiva ser um pouquinho maior do que aquilo que efetivamente eu produzo, me permite fazer o quê? Manutenção. E isso é essencial, turma, para qualquer equipamento. Ok? A gente vai entrar um pouquinho mais à frente, daqui a 3 ou 4 aulas, que a gente vai falar dos tipos de manutenção, tá? Mas só para ficar claro hoje. Primeiro, eu escolho 5 porque eu não posso ter a minha produção diminuída. Se eu diminuir a minha produção com 4, eu vou ter a minha receita menor. Mas eu tenho que ter também espaço para crescer e também tenho que ter espaço para fazer manutenção. Então, o que eu faço aqui? Eu tenho que fazer uma boa gestão de programação, tanto de programação de produção quanto programação de manutenção, para que, se eu entender que eu estou crescendo a minha produção, eu tenho que começar a pensar na compra de um cesto portanho. Olha só que legal. Isso eu acho muito legal. Então, aí até uma dica para você, Lara. Se tiver alguma oportunidade de você trabalhar com isso dentro da empresa, também pode pedir, tá? Pede para trabalhar com essa gestão da produtividade, que é muito legal dentro da tua empresa. Trabalha também com a operação do dia a dia. É legal você saber o que faz, quando faz, como faz, para quem faz, quanto ganha, como ganha, é essencial. Usa o 5W2H na produção, mas tem que também saber usar o 5W2H na produtividade. É muito importante isso para vocês, ok? Beleza? Vamos lá, vamos continuar. Então, agora que a gente descobriu, já tem o faturamento, já tem o número de empregados, já sei quantos portâneos eu vou fazer, eu vou começar a fazer a pergunta para vocês. Olha só, já até coloquei a conta, porque essa é uma continha só um pouquinho mais trabalhosa, mas vocês vão entender. Depois, então, o A foi esse aqui, ó, calcular quantos portâneos a empresa utiliza. Então, eu tive que colocar tudo na mesma unidade e fiz a continha. Sempre vou para o maior por causa daquilo que a gente acabou de falar. E agora eu vou determinar a produtividade. Qual é a produtividade que eu quero? Faturamento por empregados. Nesse caso, eu não preciso mudar nada, porque o faturamento já é por ano e o número de empregados tanto faz, eles têm que estar disponível dia, mês e ano. Então, dos 825 milhões de reais por ano, eu divido por 540 empregados. Qual é, então, minha produtividade? 1.225.777,78 reais por empregado por ano. Caramba, professor! Pô, mas eu no ano, se eu der sorte no ano, eu vou ganhar... Olha só, vamos supor que esse cara que movimenta, está dentro da empresa, em média, essa empresa paga 5 mil reais por empregado, em média. Num ano, 12 meses, vezes 5 mil, dá 60 mil reais. Poxa, professor, a empresa faturou comigo 1.500.000 reais e eu só tive de custo 60 mil reais. A gente só está olhando um pedacinho do custo, né? Quanto que a empresa teve de custo como um todo? Eu só perguntei quanto que esse empregado ou esses empregados ajudaram a faturar por empregado. Ok? Por empregado. Mas eu tenho os outros custos também. Mas, de novo, produtividade é um output qualquer sobre um input qualquer. Eu poderia pegar o custo total também. Faturamento por custo total, que inclui os empregados, manutenção, consumo. Eu poderia fazer isso. Beleza? Continuando. Movimentação por empregado. Então, a movimentação é 11 milhões de toneladas, mas eu podia fazer por containers, olha só, dividido por 540 empregados. Então, a movimentação são 22.034 toneladas por empregado por ano. Turma, qualquer coisa que vocês meçam de produtividade, a unidade aqui, ó, tem que estar muito bem descrita. Porque se você falar para mim que deu 22.034 e mais nada, eu não sei o que é isso. Ok? Então, vocês têm que ficar
atentos a escrever a unidade. Professor, vai estar errada a conta se eu chegar aqui? Não, não vai estar totalmente certa. Diferente, não vai estar totalmente errada, mas também não vai estar totalmente certa. Alguma coisinha dos pontos eu vou cortar em função de você não ter escrito a unidade. Ok? Tá claro aí para vocês? Agora, faturamento por container. Desculpa. Faturamento aqui é por... tá certo. É pela quantidade de containers. Né? Quantidade de container. Aqui é movimentação. Então, faturamento por portainer. Então, eu tenho 5 portainer, 825 milhões dividido por 5 portainer, dá 165 milhões de reais por portainer por ano. Professor, eu posso dividir isso aí para chegar por hora? Pode, turma. O quanto você quiser fazer em termos de saída por entrada, você pode fazer. O quanto você quiser. Essa empresa, na realidade, ela não é fictícia, tá? A gente pegou o resultado de uma empresa, de um grupo de Comex que fez esse exercício. E agora, movimentação, aqui é faturamento, aqui é movimentação por portainer. Então, 11 milhões e 900 mil toneladas dividido por 5 portainer, aqui eu conto o portainer que está disponível, tá? Dá, em média, 2.380 mil toneladas por portainer por ano. Com isso, eu arrumo espaço para eu fazer minhas manutenções dentro da minha empresa. E ainda consigo ter um espaço para aumentar a minha produtividade, me programando para continuar tendo manutenção e crescimento. Perguntas, turma? Vamos fazer mais um exercício. Agora eu vou dar 5 minutinhos para vocês fazerem. Não vou sair da aula, não, tá? Perguntas? Alguma pergunta? Alguém com pergunta? Levanta a mãozinha de pergunta. Se não tiver pergunta, eu já vou passar para o exercício, tá? Ok? Bora lá. Ninguém levantou a mão, eu não vi. Então, vamos lá. Semelhante àquela, só que os dados é da Termag. Termag é o Terminal Marítimo do Guarujá, antigo Tefer, movimenta fertilizantes. Então, olha só, turma. Exercício de fixação. Taxa média. Então, a Termag movimenta 13.500 toneladas por dia. Ok? Toneladas dia. A receita bruta dessa empresa é 12,58 dólares por tonelada. São dados, tá? Dados. Aprendizagem só se dá quando você pega os dados e transforma em informação. E a Termag tem 220 funcionários. Ok? A Termag não tem container, não tem portainer, porque ela não movimenta container, ela movimenta granel, certo? Granel sólido, granel grãos, tá? Considerando que cada guindaste, então ela movimenta a carga dela por guindaste, movimenta em média 140 toneladas por hora. Primeira pergunta. Calcular quantos guindastes a empresa utiliza. 5 minutos, turma. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, me pergunta. Mas é semelhante à construção do outro exercício, ok? Tá bom? 5 minutos? Então faz os 140 toneladas por hora por 13.500 tons do dia? É isso? Olha, Lara, primeira coisa, lembra-se do exercício que a gente fez. Igualo às unidades. Tonelada dia, tonelada hora. Tem alguma coisa errada aqui. Qual que você quer fazer? Você quer levar tonelada hora para tonelada dia? Ou você quer trazer tonelada dia da média para tonelada hora? Você que escolhe. Entendeu o que eu falei? Uhum. Você não pode fazer contas com unidades diferentes.
Toneladas dia é uma unidade, toneladas hora é outra unidade. Aí vocês escolhem. Professor, eu escolhi jogar tonelada dia para tonelada hora da taxa média, ou considerei o guindaste movimenta toneladas dia. Eu acho que aí é mais fácil. Mas aí é uma questão de gosto, vai dar no mesmo. Ficou fácil, né, Lara? É que na hora de você falar, a gente entende. Aí na hora de fazer, eu fico com um ponto de interrogação. Quer uma ajuda aqui? Mas eu entendi que você falou de converter para ficar igual, para poder realmente fazer a conta. Isso. Primeira coisa, é igualar as unidades, certo? É uma coisa simples, olha, 140 toneladas por hora, se eu quero chegar no dia, vezes 24. Vai dar X toneladas por dia. Se eu quiser... 3.360 toneladas dia. Quantas? 3.360. Ok. Ou se eu quiser fazer 13.500 toneladas dia, por hora, divido por 24. Aí vocês é que decidem. Por hora não ficaria tipo uma conta, tipo dia por hora, não ficaria uma conta muito mais complicada? Tipo, eu tô perguntando do senhor, o senhor aconselha a gente fazer por dia ou por hora? Por dia. Sempre é isso, por dia. Por quê? Que é mais fácil de eu jogar o dia para ano do que a hora para ano. Então, Tá, esse aqui já está em dia, então é melhor jogar esse aqui em dia. tá bom. Mais 2 minutos, tá? 2 minutos. Vou marcar aqui no relógio. Esse é só, isso aí você falou para chegar a toneladas hora, mas eu quero saber quantos guindastes a empresa utiliza, né? Certo? Se alguém quiser me mandar no chat, já pode mandar, se alguém já fez aqui. Eu posso falar como eu fiz? Pode, lógico, Tati. Aí eu coloquei, eu vi que dá 3.360 toneladas por dia, em média. Aí eu botei 13.350 dividido por 3.360, Ok. que dá 3,97, que é igual a 4 guindastes. Vamos ver se foi isso que eu fiz. Posso colocar aqui, turma? Posso colocar aqui? Pode. Então, vamos lá. Vou colocar aqui a resposta. Vamos ver se eu tenho essa resposta. Clicando nela. Opa, passou aqui. Então, 13.500. Olha só, olha o que eu fiz. Olha, fiz um pouquinho diferente de vocês, mas não que não esteja certo, hein? Eu peguei 13.500 toneladas dia e multipliquei por 365 para saber já tudo em ano. Peguei o guindaste que faz toneladas hora vezes 24 vezes 365 para saber quanto dá em ano também. Eu fiz contas a mais, olha só. A Tati fez um processo muito mais simplificado do que eu. Eu peguei 4.927, dividi por 1.260 e deu 4,02 guindastes. E aí Então, já arredondaria para 5 no seu caso, né? Isso, exatamente. Então, a tua conta está até melhor do que a minha, porque você fez 140 vezes 24, certo? Isso. E esse resultado que deu aqui, vamos escrever aqui, ó, vou fazer aqui com vocês. 140 vezes 24 e é igual a? O meu deu 3.360. 3.360 toneladas por dia, certo? Sim. Aí o que você fez? Pegou 13.500 toneladas por dia. Vou colocar separando aqui. Dividiu por 3.360 toneladas por dia. Como tonelada por dia corta tonelada por dia, deu 97. 3,97 guindastes. É isso aí. Aí você vai e arredonda para 4. Exatamente. Uhum. Muito bom, muito bom. Tranquilo, turma?
Eu fiz, olha só, a minha resposta está mais complicada do que essa. Aliás, a minha deu 4,02. Uhum. Ok? Mas a minha calculadora, pelo celular, cada hora dá um valor diferente. Do pessoal que Jura? a gente fez, a conta que a gente fez no do Maurício, o meu celular deu uma coisa, no do pessoal deu outra, da sala. Então, Eu não estou fazendo a conta, não, hein? Estou pegando o teu número, tá? e lasqueira. Bom, vamos lá. Agora vamos fazer o restante. O que eu quero? Igualzinho a outra, determinar o faturamento por empregado. Vou colocar no máximo aqui. O faturamento por empregado, a movimentação por empregado, o faturamento por guindaste, a movimentação por guindaste. Vamos supor, então, que eu vou usar 4 aqui para arredondar, tá? Vou usar 4 para arredondar. Então, vamos lá. Qual é o faturamento? Faturamento por empregado. Mas, olha, turma, faltou um negócio aqui, hein? Vou ter que voltar aqui. A minha conta não está completa, não. Vamos fazer juntos aqui, ó. Vou tirar Vamos lá, fazer o faturamento por empregado aqui. Quantos empregados eu tenho? 220. Mas vamos deixar ele por último, né? Ô, caramba, o que eu fiz aqui? Vamos deixar ele por último. Qual é o faturamento da minha empresa? Eu já fiz? Não, não fiz. Olha só. Quantas toneladas minha empresa faz por dia? Eu tenho que fazer isso, eu não fiz aqui na minha conta. 13.500 toneladas por dia, certo? Na 13.350. Ah, é? Não é? 13.500, olha aqui, ó. Ah, então esquece que eu fiz a minha conta errada. Ah, tá. Então faz aí de novo, porque vai dar, provavelmente vai dar 4,02, né? Ó, 13.500 toneladas por dia. Quanto custa cada tonelada que ela movimenta? 12,58 dólares. 12,58 USD. Quem faz a conta aí para mim? Tem que fazer esse cálculo aqui primeiro. Tá vendo? Isso é um processo de aprendizagem. Estamos fazendo nessa hora, nesse exato momento. Porque eu tinha feito a conta e esqueci de fazer isso. De 13.500. 13.500. 169.830, é isso, Lara? 169 mil. Foi a Lara que colocou aqui, 830. Lembrando que quando é dólar, é assim que a gente põe, ó. Certo? Diferente dos reais, o dólar você põe o ponto no lugar da vírgula e a vírgula no lugar do ponto. Tá certo isso, Tati? 169.830.000 dólares USD por dia. Ok? Agora eu vou pegar o faturamento, esse faturamento, vou dividir pelo número de empregados. Quantos empregados nós somos? 220. Vamos lá, estou me ajeitando. 220 colaboradores. Colab. Quanto é que dá essa conta aí? USD dia dividido por 220. Menos 880. 880. 771,954545. Eita, eu tenho que tomar cuidado aí, hein? Porque senão eu posso escrever alguma coisa errada.
Hein? Eu não posso escrever errado, porque senão vai dar tudo errado, hein? Uhum. Você tem que ler. Olha só, eu acabei Um de ler pouquinho aqui. Ó. embaixo, professor, que tá complicado mesmo, é muito número. É, né? Aqui deu 169.830.000 dólares. É, realmente, deixa eu tirar aqui, tem coisa errada aqui. Vai dar 771.957 dólares por colaborador por dia. Ok? Certo ou não? Eu vou ter que pegar 169.830.000 e dividir por 220. Vai dar 771.000. Opa, errei aqui. É 954,54. Então, olha só, cada colaborador, a produtividade dele, cada colaborador contribui com 772 mil dólares por dia. Movimentação. Movimentação, esse aqui é 13.500 toneladas dia, dividido por 220 colab. Quanto dá isso aqui? Dá uma dízima periódica, 61,36 toneladas dia por colab. Só fazer a conta, tá, turma? Os 13.500 toneladas dia, que é a movimentação, dividido por 220. Professor, posso fazer por mês? Posso fazer por ano? Pode, mas a conta já está tão simples em dia que eu não vou fazer de outra forma. Agora, o faturamento por guindaste. Então, eu copio aqui o faturamento, que é 169.830.000 dólares por dia, dividido por 4, vou arredondar, tá? 4 guindastes. Isso aqui vai dar igual, isso aqui vai dar um número enorme para quem gosta de número. 169.830, 1, 2, 3, dividido por 4. Vai dar 42.457.500 dólares USD por guindaste por dia. Vou colocar aqui em vermelho, tá, turma? Depois eu passo isso aqui para vocês também. Vermelho. 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 E a última conta, movimentação por guindaste. Tá? Então, são 13.500 toneladas por dia, dividido por 4 guindastes. Isso aqui vai dar uma conta mais fácil. Tem que ir até para fazer de cabeça, hein? Bater a cabeça na calculadora e não o dedo. Dividido por 4. 3.375 toneladas por dia por guindaste. Opa, quase que eu derrubo aqui minha luzinha aqui. E aí, galera? Vou colocar aqui no modo grande. Dúvidas? Caramba, volta aqui. Muitas, mas a gente só vai descobrir fazendo.
Então, vamos tirar a dúvida, nós estamos no horário da aula ainda, querida. Não, tipo, eu entendi o que você Entendi o que agora, você... mas aí quando a gente for fazendo, de novo, vai surgir mais e mais e mais. Tá. Então, vamos recapitular. Olha só. Primeira coisa que eu tenho que fazer. Igualar as unidades. Certo? Primeira coisa. Mas, professor, aqui tinha tão poucas unidades que, de repente, igualar para dia fosse o melhor. E na minha conta que eu fiz, eu passei para ano. Puta, aí eu vou enrolar vocês mais ainda. Então, vamos passar tudo para dia. Só aqui que vai mudar um pouco, né, Tati? Aqui vai dar Deu 4,02. 4,2. Aham. Tá? Então, Aí a aqui... gente considera 5? Ou mas pode deixar nesse caso a gente já fez as contas com 4. Mas tudo que deu a mais tem que arredondar para cima. em cima? Aham. Tá? Então, se vocês forem fazer na ATD1 uma conta que deu 4,12, é 5. Tá? Arredonda para 5, ok? Então, olha só, todos os dados as empresas têm. Então, taxa média por dia, tonelada por dia, receita por tonelada, número de funcionários e o que movimenta cada equipamento, isso é dado. Tem que ser sempre dado. Não tem como eu ficar... A não ser que ele me dê mais dados para eu descobrir um deles, certo? Mas normalmente é assim que faz. Por exemplo, eu podia fazer uma conta assim, olha... O Termag movimenta... Deixa eu fazer uma conta aqui bem diferente aqui para vocês entenderem o que eu vou falar. Vou pegar aqui a minha calculadora aqui do celular, zerar, e colocar aqui 4 vezes 60 igual dividido por 3,500. Eu poderia mudar e falar assim que o Termag movimenta por dia 4 navios de 60 mil toneladas. Deu para entender o que eu quis dizer? Em vez de falar que ele movimenta 13.500 toneladas por dia, eu posso falar que ele movimenta 4 navios de 60 mil toneladas. Aí como é que eu vou descobrir isso? Tem que fazer uma continha antes. Nesse caso, eu já dei a continha, o resultado dado em toneladas dia. Deu para entender? Eu posso incrementar alguma coisa. E aí, o que eu fiz? Então, transformei tudo em dia. Tonelada média em dia e considerando o que movimenta o guindaste por dia. O que eu tenho a mais? Eu não dei a receita, eu dei quanto a empresa fatura por tonelada. Então, eu tenho que fazer aquela continha que eu coloquei. 13.500 toneladas dia vezes 12,58 dólares por tonelada. Vai me dar isso aqui. Com esse faturamento dia, mais o número de empregados e mais o número do guindaste, eu consigo fazer a produtividade do faturamento e da movimentação por empregado, do faturamento e da movimentação por guindaste. Ok? Dúvidas? Eu sei que você falou, Lara. Eu estou falando assim, dúvida agora na construção? Vamos lá, turma. Vocês não podem ter dúvida na construção. Eu vou mandar esse aqui para vocês. Nós fizemos esse aqui. Por quê? Porque a minha, eu compliquei um pouco mais, que eu coloquei toneladas ano. Então, tudo que o meu vai dar toneladas ano. E no nosso, agora que a gente acabou de fazer, toneladas dia. Beleza? Beleza. Tá bom? Vamos tentar terminar essa parte 1 agora, que é só mais alguns slides que fala sobre conceitos, tá? Então, nós temos 10 minutos, 15 minutos no máximo para falar sobre conceitos. Então, vamos lá. Como é que eu avalio essa produtividade em termos conceitual? Alguns fatores são determinantes para que eu faça essa avaliação da produtividade. Então, o que a gente fez? Relação capital-trabalho. O que a gente fez agora? Olha só, relação capital, ou seja, quanto eu faturo por quanto eu tenho de trabalhadores. Então, uma das principais avaliações da produtividade de qualquer empresa ou de qualquer governo é a relação capital-trabalho. Lembrando que, nesse caso, quando a gente fala de relação capital, capital é dinheiro, ok? Dinheiro. Trabalho são as pessoas que estão na empresa. Então, por isso que muitas vezes a gente ouve, né, os capitalistas versus as pessoas que se dizem de esquerda, né, essa ideia. O capitalista é o capital, é o dinheiro.
E o de esquerda é o trabalho. Então, há sempre uma briga muito grande nessa relação capital-trabalho. Mas, de novo, a relação capital-trabalho não existe um sem o outro. Agora, como é que eu faço para que os dois ganhem? A relação ganha-ganha. Eu não posso aumentar a produtividade tirando empregados e fazendo os empregados que ficarem trabalhar por aqueles que saíram. Isso já houve uma ferramenta da qualidade, que, entre aspas, era da qualidade burra, mas já houve uma ferramenta dessa, que o cara vinha e pressionava os empregados que ficavam a trabalhar pelos que saíram, para não perder o emprego. Isso não existe. O cara vai quebrar, está torcendo a toalha até quebrar os fios. Então, essa relação capital-trabalho tem que ser muito bem feita. Uma coisa que eu vi um dia desses, turma, olha só, que a relação produtividade do Brasil versus capital, com os Estados Unidos, a nossa é 8 vezes menor. Depois eu passo a fonte para vocês. Imagina, a relação capital-trabalho dos Estados Unidos ser 8 vezes maior do que a nossa. Aí por isso que a gente percebe que o dólar é maior do que o nosso, é maior do que o nosso real. E ele nem está na proporção da produtividade, hein? Se ele tivesse, seria um dólar valer R$8. Outra coisa que a gente avalia na produtividade é a escassez de recurso. Quando a gente fala de recurso, nesse caso não é trabalho, é matéria-prima, é insumo. Tá? De novo, mão de obra, mas mão de obra aqui é trabalho. Inovação tecnológica, olha só, a gente falou, vocês até falaram, inovação tecnológica é uma das avaliações que faz aumentar a produtividade. Inovação e tecnologia, não é inovação tecnológica. Inovação e tecnologia. Melhoria dos processos e avanço da tecnologia. Restrições legais, isso aí vocês não comentaram, mas pode ser uma das condições para que eu aumente a minha produtividade. Ou restrições, ou não restrições legais, né? Eu faço abertura, né? Que nem o meio ambiente fez várias aberturas aí para que aumentasse a agropecuária. Não sei se vai dar certo ou dar errado com relação ao meio ambiente, mas ele retirou algumas restrições legais. Fatores gerenciais, e até alguém comentou assim, a troca de um gestor. Também é um fator gerencial, é uma avaliação de produtividade. Por isso que eu parei naqueles 5. E qualidade de vida, que faltou vocês comentarem também, mas é importante quando a pessoa, dentro da relação capital-trabalho, se sente no ganha-ganha. Quando ela se sente no ganha-ganha, a qualidade de vida dela melhora, ou seja, ela tem mais tempo para fazer as coisas que ela precisa fazer fora de casa também. E tem as coisas que ela faz dentro da empresa, treinamento, progressão, progressão na carreira. Então, tudo isso melhora a qualidade de vida da empresa. São vários tipos de produtividade. Aí vem aqui as descrições deles, tá, turma? A gente acabou falando, ou eu acabei falando para vocês, a relação capital-trabalho, a escassez de recurso, a mão de obra, a inovação e tecnologia, as restrições legais, os fatores gerenciais e a qualidade de vida. Isso são tudo fatores que influenciam essa avaliação da produtividade. Mas, professor, a avaliação da produtividade não é um termo diferente de análise? É uma percepção de valor. A avaliação é uma percepção de valor. Quem é que faz percepção de valor no risco? É um cara que é perito. Então, ele consegue avaliar próximo da realidade. Quem faz uma avaliação da produtividade nesses fatores é um perito. Não é qualquer um. Não é um genérico que nem a gente. Se a gente for generalizar uma relação capital-trabalho sem fundamentação, eu vou sair com o resultado errado. Quase acabando, turma, por hoje. Impacto econômico da melhoria da produtividade e qualidade. Então, por exemplo, o que acontece na economia quando eu melhoro a produtividade e a qualidade? A produtividade, a gente fala que é a relação de produção, mas não adianta nada eu aumentar a minha produtividade, minha condição de produzir mais, e a qualidade piorar. Por isso que elas duas estão atreladas, tá? Então, eu tenho primeiro aqui a ação gerencial, melhoria da qualidade do produto, melhoria dos processos produtivos. E aqui para baixo, aumento no output por unidade de input, ou seja, eu produzo mais output por unidade de input. Eu reduzo o input por unidade de output e eu aumento o output por redução do input. Isso são ações gerenciais de aumento da produtividade. A gente vai separar elas um pouquinho. Aí eu melhoro minha produtividade. Quando eu melhoro minha produtividade, eu baixo o meu custo de manufatura. Eu consigo produzir em escala.
Aliado isso aqui com a melhoria dos processos produtivos, das formas de fazer, vai me dar maiores lucros. Isso, de novo, beneficia a empresa. Se o empresário não beneficia o empregado quando é beneficiado nesse processo, ele só tem uma relação ganha-perde. Ele tem que beneficiar o empregado também, dando uma relação ganha-ganha para o empregado se sentir bem naquela empresa. E o que é a melhoria da qualidade do produto? Maior percepção do valor por relação ao cliente, ao usuário. Maior participação desse produto no mercado. Preços mais altos quando ele percebe que o valor é maior, o valor percebido é maior, me dá mais resultados, satisfaz mais as minhas necessidades, resolve mais os meus problemas. Daí vem o aumento da receita. Aumentou a receita, maior lucro. Se eu não gerei lucro, se eu gerei lucro e não reparti uma parte desse lucro com os empregados, de novo, eu estou na relação ganha-perde. Isso é muito ruim. De tanto ganha-perde, quem perde morre e a empresa acaba morrendo também, porque não tem o empregado. A relação capital-trabalho tem que ser muito bem feita. Aqui os sistemas de produção, a gente já falou deles, né? Mas toda a função de transformação da empresa ela tem os inputs, que é mão de obra, capital, energias e insumos que vêm do ambiente externo. Esse retângulo aqui é para dizer que a empresa está dentro de um sistema fronteiriço. Então, tem uma fronteira desse sistema, uma cerca, um muro, uma quadra. E essa função de transformação tem produtos e serviços, que são os outputs que vão para o ambiente. Ou seja, se esse sistema não funcionar bem, entra coisas do ambiente e sai coisas para o ambiente. Então, esse sistema de produção tem que funcionar muito bem. Quase fechando, turma, o círculo da produtividade. Eu meço a minha produtividade, ou seja, como é que eu sei que eu estou produtivo? Medindo. Depois que eu meço, eu avalio, né? Dentro daquela concepção que eu falei do perito avaliar como é que está a produtividade. Aí eu planejo essa produtividade conforme aquele esquema que a gente acabou de apresentar. E aí eu busco melhorar minha produtividade através da ação gerencial, da melhoria do processo ou da melhoria da qualidade. E por último, turma, que eu acho que essa é a última forma de melhorar a produtividade. Olha só, vamos discutir isso rapidinho. Produzir mais output usando o mesmo nível de input. Seria eu fazer com que um guindaste da Termag movimente mais toneladas por hora. O mesmo guindaste movimente mais toneladas por hora. Então, eu estou produzindo mais tonelada, mais output, usando o mesmo nível do input do guindaste. Produzindo a mesma quantia de output usando menor nível de input, ou seja, eu produzo mesma tonelada por dia usando, em vez de 4 guindastes, 3 guindastes. A professora dá no mesmo, produzir mais output usando o mesmo nível de input. Não nesse caso, porque eu tinha 4 e passei para 3. Aqui, o mesmo nível de output é 4. Então, aqui é mais tonelada com mesmos 4 guindastes. Aqui, nesse caso, é a mesma tonelada com menos guindastes. E aqui, no último caso, que esse é o espremer a toalha ao extremo, eu vou produzir mais tonelada com menos input. Eu vou fazer mais do que 13.500 toneladas por dia, usando menos do que 4 guindastes. Olha só, eu estou espremendo a minha toalha, até quebrar todas as fibras. Agora, professor, mas eu posso pôr um guindaste mais moderno, com uma capacidade de movimentação maior? Posso. Avanço da inovação e da tecnologia. Isso realmente eu posso fazer. Turma, por hoje é só. Finalizamos a parte 1 desse conteúdo. Vimos bastante coisa, fizemos bastante exercício. Na aula que vem, que é amanhã, a gente vai entrar um pouco mais do conceito dentro da produção. A gente vai ver algumas ferramentas, que agora a gente viu genericamente. E o que a gente viu um pouco mais profundamente foi produtividade. Hoje nós estamos com 2, 4, 6, 8, 9. Estão faltando 2 alunos que eu não vi entrarem no decorrer da nossa aula. Então, gratidão pela participação de vocês. Obrigado pela presença e até amanhã, se Deus quiser.
Boa noite, professor. Obrigada, Boa noite, professor. Boa professor. noite.